vemos que essa técnica é a técnica mais facilmente executada para o profissional ou para o aluno que está iniciando em preparos. Essa técnica pode ser adaptada à medida que a confiança e a curva de aprendizagem do aluno já esteja desenvolvida, e a partir daí nós vamos discutir a possibilidade de alterações. Hoje nós vamos iniciar para as coroas metalocerâmicas posteriores com uma guia de desgaste que vai ajudar vocês a visualizar o desgaste que vocês estão executando. Então, antes do preparo, faz essa matriz, essa guia de silicone, copiando o preparo e os seus dentes vizinhos. O primeiro passo da técnica de preparo em si é a planificação das bossas e é executada tanto por vestibular quanto por lingual, utilizando uma broca tronco-cônica 2135 de extremidade arredondada. Com a utilização dessa broca, vocês vão estar trabalhando paralelo ao longo eixo do dente, sempre, a vestibular paralela à lingual, para que a gente já consiga aquele grau de convexidade inicial dado pela própria broca, e nós vamos procurar encostar, não exatamente na cervical, mas perto dela, e não exatamente próximo da oclusal, simplesmente removendo a bossa que esse elemento dental tem por vestibular e por lingual. Percebam que na vestibular nós temos uma bossa maior que na lingual. Quando nós terminamos de fazer a planificação, utilizando essa broca, não há linha determinada, nem cervical, nem oclusal. Nós temos uma continuidade entre essas linhas, entre essa parede, simplesmente a parede está planificada. Essa planificação nos fornece apoio para o segundo passo, que é o sulco de orientação cervical. Esse sulco de orientação cervical é feito com uma broca de extremidade ativa esférica e uma haste paralela inativa. De novo, nós vamos posicionar essa broca no longo eixo do dente, com a cervical o mais próximo, agora sim, o mais próximo possível da cervical do elemento dental, fazendo com que nessa região, acompanhando a inclinação da anatomia, nós confeccionemos um sulco esférico na cervical. Quando que para? Para o movimento quando essa haste encostar na parede dental. Ainda dentro desse passo, nós vamos fazer um sulco de orientação oclusal, que vai começar na mesial e vai se estender até a distal sem romper crista marginal, com toda a profundidade da broca. Então, essa espessura da broca aqui vai conferir um sulco de mesial até distal. Observem que esse sulco é reto nessa região oclusal e só não rompe crista marginal. Aí nós passamos para o terceiro passo, que é um sulco de orientação horizontal, que é fornecido por uma broca que agora é exatamente o contrário da broca anterior. Ela possui uma ponta inativa esférica nas mesmas dimensões da broca anterior, que vai fornecer a vocês apoio nessa cervical para correr em todo o sulco cervical anteriormente executado e agora desgastando horizontalmente em cada um desses anéis. Esses anéis têm a mesma espessura, vejam aqui, que tinha a ponta esférica anteriormente utilizada, e vão conferir desgastes na mesma dimensão horizontais em toda a superfície. Observe que na vestibular esse desgaste não chega até a oclusal e observe que na lingual esse desgaste normalmente chega até a oclusal. Por quê? Porque o dente apresenta inclinações diferentes na vestibular e na lingual, e vocês sempre vão fazer essa broca no longo eixo do dente. Então ela vai desgastar nas regiões que ela precisa ser desgastada e vai preservar de desgaste regiões que não devem ser desgastadas nesse passo. Então nós fazemos isso por vestibular, por lingual, e agora nós vamos fazer o preparo proximal. O preparo proximal utiliza a broca 2200, que é uma broca tronco-cônica bastante fina, que permite a sua passagem entre o dente em questão e o dente contíguo, com o mínimo risco de desgaste desse dente.
Mesmo assim, para evitar danos ao dente vizinho, sugere-se a utilização de uma matriz metálica de proteção nessa região. Essa broca deve ser utilizada de mesial, por mesial e por distal, de vestibular até lingual, atravessando o elemento dental, e a partir daí esse desgaste deve ser ampliado utilizando movimentos pendulares ao longo da vestibular e da lingual, de forma a ampliar esse preparo para que a gente visualize aqui um espaço maior entre esse dente e o dente vizinho, até que a gente perceba que nós podemos utilizar as brocas de preparo vestibular e de preparo lingual avançando pela proximal. Então, nós fazemos esse desgaste inicial e vamos ampliando o desgaste até que a gente perceba que já chegamos ao ponto de se unir a vestibular e a lingual. A partir daqui, nós mudamos o nosso preparo das paredes axiais para as paredes oclusais. Nas paredes oclusais, nós faremos sulcos de orientação da mesma forma, agora utilizando a broca 3146, que é uma broca cilíndrica. Por que cilíndrica? Porque a gente quer que a mesma espessura de desgaste ocorra em toda a extensão da oclusal. Ela vai ter 1,4 de diâmetro, lembrando que nosso diâmetro, nossa espessura de desgaste indicada aqui é de 1,5 a 2. Então, nós fazemos esses sulcos com a inclinação da plataforma oclusal. Nós vamos utilizar aquele sulco inicialmente executado com a broca esférica como limite para o preparo do sulco oclusal com a 3146 e vamos levá-lo até ponta de cúspide nas cúspides de não trabalho e até ponta de cúspide nas cúspides de trabalho. Vocês vão perceber que a plataforma oclusal, a anatomia normal da plataforma oclusal, vai fazer com que nas cúspides de trabalho, a ponta de cúspide ainda não seja no final da plataforma, da mesa oclusal. Nós temos mais uma área de superfície que não vai ser desgastada nessa primeira inclinação, então nós faremos uma segunda inclinação em vertentes lisas das cúspides de trabalho. Revisando, cúspide de não trabalho, eu tenho um preparo somente na vertente triturante, que vai do sulco central à ponta da cúspide. Nas cúspides de trabalho, nós teremos duas inclinações: uma vertente triturante, que vai ser da mesma forma que foi feita para a cúspide de não trabalho, e uma vertente lisa, um desgaste na vertente lisa, que será executado somente na cúspide de trabalho. Esses sulcos são em número de 3, normalmente, equidistantes, que forneça para você referência para desgastar depois toda a superfície. Então, novamente, nós estamos visualizando que nós vamos ter a mesma inclinação, acompanhando a inclinação da cúspide fossa, ou seja, da anatomia oclusal, para a vertente triturante de trabalho, de não trabalho e de trabalho, e somente para a vertente lisa de trabalho. Assim que esses sulcos tiverem sido executados, nós faremos com a mesma broca a união desses sulcos. Ou seja, inicialmente confeccionamos sulcos para nos dar a referência das espessuras de desgaste mínimas necessárias. Na sequência, nós uniremos esses sulcos naquela mesma espessura de desgaste, fazendo com que eles sejam incluídos no preparo. O que tem de diferente nessa união aqui? Vejam que agora as cristas marginais estão incluídas. Então, esse desgaste ele vem de mesial a distal, incluindo as cristas marginais. Elas também devem ser reduzidas entre 1,5 a 2 milímetros na oclusal para cúspides, para coroas metalocerâmicas. Então, aqui nós estamos visualizando a primeira inclinação de vertente triturante na cúspide de trabalho. Na sequência, nós estamos vendo a inclinação, a união da vertente triturante das cúspides de não trabalho, com a mesma broca, ainda com a mesma inclinação que nós confeccionamos os sulcos, e finalizamos isso com o desgaste das vertentes lisas da cúspide de trabalho. Então, só confirmando, nas cúspides de trabalho teremos duas inclinações diferentes nas vertentes lisas e nas vertentes triturantes. Esse desgaste da vertente lisa, em outras técnicas de trabalho, é também chamado de bisel da cúspide funcional.
A partir daqui, voltaremos à união dos sulcos, mas agora para as paredes axiais, utilizando a broca 2135, que foi a mesma que nós utilizamos lá no começo para a planificação dessas bossas. Agora nós utilizamos aquele sulco cervical como apoio, como referência, e faremos a regularização de toda a superfície, fazendo com que todos os sulcos horizontais desapareçam. Vamos procurar estender esses desgastes tanto na lingual quanto na vestibular para as proximais, fazendo com que o dente todo tenha uma continuidade no longo eixo do dente, da mesma forma que nós utilizamos nos passos anteriores. E aí passaremos para a linha de término, que pode ser em chanfrado, utilizando a broca 3216. Chanfrado é uma linha de término que é referente a um segmento de círculo e que nós estamos visualizando aqui que a área de término é toda essa região e é onde estará a ponta ativa da broca, sempre paralela ao longo eixo do dente. Nós podemos também fazer essa linha de término em degrau 135 graus. Daí, nesse caso, faremos a mesma inclinação da broca, fazendo com que ela esteja paralela ao longo eixo do dente e que a ponta ativa dela esteja naquela mesma área que a gente acabou de visualizar, a lateralzinha no comecinho daquele sulco cervical que nós fizemos e a ponta ativa dela bem no bordo externo do dente preparado. Então, comparando os dois tipos de término, lembrando que nos dois as brocas estão paralelas ao longo eixo e nos dois nós temos a mesma situação, ou seja, nós vamos enxergar nos dois tipos de término, a broca trabalhando paralela ao longo eixo do dente, com a lateral da ponta ativa estando encostada no final da parede axial do dente preparado, formando a linha de término até o bordo externo do elemento dental preparado, sempre paralelo ao longo eixo nesse momento. Outra linha de término possível para a coroa metalocerâmica, para a lingual ou para a palatina, é o chanferete, que de novo é um segmento de círculo, só que agora com a metade da espessura do chanfro, ou seja, a forma anatômica da ponta ativa vai ser parecida, só que mais delgada. Uma sugestão de broca 3215. Essa linha de término é indicada para a lingual nos casos em que você quer terminar a cervical lingual somente com metal. Como oitavo passo, faremos o acabamento axial e oclusal de todo o preparo. O acabamento é realizado com brocas F e FF, podendo ser seguido de discos de lixa e borrachas de acabamento. O objetivo aqui é remover qualquer irregularidade, remover qualquer aresta aguda, ângulo agudo ou aresta cortante. Então, nós devemos deixar todo o preparo o mais liso e regular possível nesse momento. Para finalizar, nós vamos verificar se a espessura do preparo ficou de acordo com o que nós havíamos planejado. Então, nós vamos utilizar aquela guia que nós obtivemos inicialmente e vamos verificar se as inclinações e as espessuras de preparo estão de acordo com o que nós esperávamos. Vamos verificar se todo o nosso preparo está expulsivo ou a presença de alguma área retentiva que deve ser removida nesse momento. Então, confirmando, a nossa cúspide de trabalho e toda a oclusal deve ter em torno de 1,5 mm a 2 mm. Toda a cervical vestibular deve ter em torno de 1 até 1,2, a cervical lingual 0,6 e todo o preparo deve apresentar toda a área expulsiva e regular. Toda a linha de término deve ser uniforme e sem irregularidades. E nós vamos perceber aqui um crescente de desgaste nessas áreas, a inclinação da cúspide de trabalho, com a vertente lisa tendo sido desgastada, o desgaste da cúspide de toda a oclusal, de toda a plataforma oclusal, o mais regular possível, e a lingual com espessura de trabalho, finalizando com uma espessura menor, se eu quiser finalizar aqui somente com metal. Finalmente, nós vamos pedir para que o nosso paciente oclua e vamos verificar, vamos confirmar
o espaço interoclusal, verificando se ele realmente é o espaço adequado e necessário para nos prover espessura adequada para os materiais a serem utilizados. Mais uma vez, chamo a atenção de vocês para que a cúspide de trabalho fique desgastada nas suas duas inclinações, porque ela será encaixada na anatomia do dente antagonista, diferente da cúspide de não trabalho, que só tem a sua vertente triturante em relação direta com a cúspide do dente antagonista. Bem, dessa forma, nós finalizamos o nosso primeiro tempo. Dá um tempinho para vocês para a gente começar o segundo vídeo sobre as coroas metalocerâmicas anteriores. Até lá!